Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão agora, no Dia News. Senador José Sarney é internado em hospital da capital. Câmara Municipal é desocupada mesmo sem realização de sessão extraordinária, o que era uma exigência dos manifestantes. Funcionários da VBL interditam rodovia na região tocantina. O Dia News está no ar no dia em que foi realizado mais um protesto na capital, desta vez na cidade operária. Depois de 7 dias de ocupação, 10 vereadores comparecendo à Casa Parlamentar e cerca de 200 manifestantes revezando, a sede foi desocupada. E depois de deixarem o parlamento, manifestantes realizaram um protesto. Depois de 5 da tarde de hoje, quem foi ao terminal não pagou pela passagem de ônibus. As 70 pessoas que estavam na Câmara abriram caminho para passageiros entrarem de graça pela rua de acesso aos ônibus. A desocupação da Câmara aconteceu exatamente como foi acordado com o grupo de vereadores, de forma pacífica. E os manifestantes não tiveram nenhuma das reivindicações atendidas, como a diminuição da tarifa de ônibus, mas pelo menos garantiram ser ouvidos pelos parlamentares depois que a casa voltar do recesso. Funcionários da VBL interditaram a Belém Brasília na região tocantina. A Prefeitura de Imperatriz rompeu o contrato com a empresa de transporte público no último dia 11. A preocupação dos funcionários é por conta do desemprego em massa. Essa é a segunda vez que o grupo interdita a rodovia. Um grupo de 100 trabalhadores, entre cobradores e motoristas da empresa VBL, que explora o transporte coletivo na segunda maior cidade do Maranhão, interditou a rodovia Belém-Brasília na ponte sobre o Riacho Cacau, sentido a Porto Franco. Os manifestantes garantem que a BR só será desbloqueada com a presença do prefeito Sebastião Madeira e de representantes do Ministério Público Estadual. A manifestação aqui é para chamar a atenção da Prefeitura, que não quer deixar a VBL trabalhar, o povo da VBL, cerca de 300 a 400 funcionários que está ficando desempregado por culpa dele. Ao meu ver, ele está querendo primar por uma outra empresa que não tem nada a ver com a Imperatriz, e a nossa, que já tem um tempo, é dona das linhas essas são intransferíveis, e ele não quer nos deixar trabalhar. E um túnel foi descoberto na Central de Custódia de Presos de Caxias. Os agentes evitaram a fuga que ocorreria na madrugada de hoje. A segurança do presídio descobriu o túnel de mais de 1 metro de profundidade. Os 11 detentos da cela utilizaram pedaços de ferro tirados da própria cadeia para cavar o buraco. Só não alcançaram o objetivo porque uma ronda de rotina na madrugada suspeitou de um barulho estranho e foi checar. E o túnel foi encontrado. E continua internado no hospital UDI o senador José Sarney. Médicos confirmaram que o ex-presidente está com pneumonia e não tem previsão de alta. Adria Rodrigues. Não há previsão de alta, segundo o novo boletim médico. O senador José Sarney, de 83 anos, foi levado ao hospital após sentir-se mal durante o casamento de uma neta na capital maranhense. Segundo o hospital, foi detectada a presença de infecção respiratória aguda. Ele deve ser mantido internado até a completa recuperação. E Sarney deve ser transferido amanhã para São Paulo. Eu volto já com política, com as reclamações sobre os terminais e informações sobre o Jogo do Brasil no Maranhão. Eu volto já, não saia daí. Já estamos de volta e no último sábado em Brasília, um vereador, Pedro Lucas Fernandes, do PTB, foi eleito vice-presidente nacional da juventude do partido. Durante a convenção do evento, contou com a participação do presidente nacional Benito Gama. A chapa eleita foi encabeçada por Adriano Stefani, que agora é presidente da ala da juventude, juntamente com o maranhense Pedro Lucas Fernandes. Além da eleição, foram aprovadas alterações no regimento interno e políticas públicas para a juventude do PTB. O Maranhão também ficou com o cargo de mobilização nacional com a indicação de Moreira Neto, de Passo do Lumiar. E mais uma agência do Banco do Brasil foi assaltada em São Luís. A agência da Avenida São Luís Rei de França, no Turu, foi invadida por bandidos no final de semana. Esta é a segunda vez que a agência é assaltada em menos de 15 dias. Jairo Martins. Segundo o Sindicato dos Bancários, somente neste ano foram registrados 15 crimes de saidinhas bancárias em todo o Maranhão, sendo que uma delas aconteceu aqui, nesta mesma agência bancária, no último dia 9. Ainda segundo o sindicato, somente neste ano foram registrados 24 arrombamentos a caixas eletrônicos em todo o Maranhão.
Segundo o delegado responsável pelas investigações, a agência se tornou alvo dos criminosos por não ter segurança armada durante a noite. No mês de janeiro, a mesma agência foi alvo de arrombamento e os criminosos conseguiram levar cerca de R$300 mil. Os bandidos abandonaram os outros tipos de crime, aquele crime do antigo faroeste, o próprio sequestro de gerentes, e esses aí é um crime em que eles fazem com menos risco e além de cometerem um crime de menor ofensividade. Como forma de combater os crimes, a Polícia do Maranhão tem realizado ações integradas com as polícias de outros estados. Nós agora estamos pegando eles pelo modus operandi, a forma como eles agem, a gente estuda cada crime, como é ocorrido, os horários que eles costumam agir, as pistas que eles deixam, como fazer para identificar. A gente precisa de uma perícia, a gente começou a orientar os peritos para coleta de impressões digitais, análise das imagens, e nós trocamos essas imagens com as polícias dos outros estados. E as praças localizadas no centro da cidade se transformaram em verdadeiros mercados. Nos locais são comercializados de roupa até comida e as péssimas condições dos locais comprometem ainda mais estes espaços públicos. A Praça do Panteão foi tomada pelos ambulantes e virou uma grande feira ao ar livre. De acordo com esta vendedora, que trabalha no local há 20 anos, as barracas foram instaladas com a autorização do município. Ela concorda que o comércio precisa de mais organização, mas afirma que isto já foi solicitado à prefeitura. E nós estamos com o protocolo, tudinho que eles vêm aqui, que eles querem endireitar a praça. Mas não decide o que vão fazer. E quem passa pelo local também reclama do descaso do poder público. Se bem que todo mundo precisa trabalhar, mas tem que haver uma organização, né, melhor. A Praça da Alegria também sofre com descaso. Por todo lado existem buracos e sujeiras, as lixeiras estão quebradas e os bancos praticamente não existem mais. O relógio da praça em frente à Igreja do Carmo marca 6 horas. Está quebrado, assim como o piso, os bancos e as grades de proteção nos canteiros. Mas o secretário municipal de Urbanismo e Habitação afirma que já existem projetos de recuperação das praças da cidade. Então a Secretaria de Urbanismo vai notificar aquelas pessoas que estão na praça. Nós vamos fazer lá uma intervenção, fazer como ela era, botar a grama, recuperar o passeio, recuperar o meio-fio, recuperar o banco, botar a iluminação. E terminais de integração aqui da capital já completaram 17 anos de existência e o peso da idade traz com ele os problemas na estrutura e a reclamação dos usuários. Ismael Gama. 1.200 ônibus atendem a população de São Luís em 5 terminais de integração. Além dos problemas de infraestrutura desses terminais, os passageiros denunciam também a falta de organização no embarque e desembarque, além da demora dos coletivos. A reforma dos terminais de integração do transporte público de São Luís começou há 3 dias, com serviços de pintura, reparos na cobertura e remoção da ferrugem da estrutura dos terminais. O município não divulgou o valor que vai ser gasto na reforma. Inaugurado há 17 anos, o Sistema Integrado de Transporte da capital atende mais de 500 mil pessoas que dependem dos ônibus diariamente. E o sistema lidera também o número de reclamações dos usuários. É horrível, é péssimo. Você está precisando trabalhar, tem um horário para cumprir, aí você sai mais cedo, mas não adianta porque o ônibus demora, então é nessas condições que a gente fica aqui. Todo mundo, é todo dia isso aí, todo dia. Sindicato dos Farmacêuticos do Maranhão e o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos participaram hoje de uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. O encontro da tarde desta segunda-feira é a primeira audiência de conciliação e instrução realizada no Tribunal Regional do Trabalho entre o Sindicato dos Farmacêuticos do Maranhão e o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos. De acordo com a representante dos farmacêuticos, foram 5 tentativas de acordo de reajuste salarial antes do sindicato propor ação à Justiça do Trabalho. Por conta das negociações sendo frustradas da homologação da Convenção Coletiva de Trabalho de 2011 e 2012, nós temos aqui com a tutela judicial requerendo uma ação de dissídio para que então a Justiça do Trabalho possa definir o reajuste salarial e as cláusulas que nós estamos reivindicando de avanço para a categoria.
Atualmente, o piso salarial dos farmacêuticos do Maranhão é de R$ 1.778. A classe alega que está sem reajuste há 9 meses após o limite determinado pela database e propôs um aumento de 8%. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos afirmou que está disposto a fazer um acordo. O Sincofarma está de braços abertos à negociação. E São Luís vai receber mais uma vez a equipe da Seleção Brasileira de Futebol de Salão para o desafio internacional entre Brasil e Bélgica. A partida será na quinta-feira no Ginásio Castelinho. O jogo será às 6h30 e quem quiser comprar e garantir seu lugar na torcida já pode adquirir o ingresso na bilheteria do ginásio entre 9 da manhã e 6 da tarde. O valor é de R$ 15 e a meia entrada R$ 7,50. O Dia News acaba agora, tenha um ótimo início de semana e até amanhã.